O overload é um recurso do TypeScript que permite que a gente defina múltiplas versões de uma função ou método com o mesmo nome. Isso significa que a gente pode definir um retorno da função ou método dependendo do tipo de parâmetro que a gente passar ou a quantidade de parâmetros. Isso permite que a gente possa chamar uma função de maneiras diferentes dependendo dos argumentos que são passados para ela. Um exemplo que já existe no próprio Node é o objeto date. A gente pode chamar aqui um new date e ele já tem aqui um exemplo de overload no construtor dessa classe. Então, eu posso navegar com as setinhas aqui e eu vou ver todas as definições que a gente pode fazer aqui na hora que a gente for criar aqui uma nova data, né? Então, a primeira aqui ela pode receber tanto o number, quanto o string, quanto o date. A segunda pode receber nada. A terceira aqui vai receber um number ou string. E a última definição aqui, a mais legal, ó, ela pode receber vários parâmetros, inclusive tem um textinho aqui com uma descrição, né? Então, ela pode receber primeiro o ano, que é do tipo number, depois o mês, number. Todos são numbers aqui, né? E aí o dia, hora, minutos, segundo, milissegundos e todos vão retornar um date. Mas para a gente criar o nosso próprio overload de funções é muito simples. Primeiro a gente vai criar aqui a nossa função. Então eu vou chamar aqui de createDate. Vou definir que ela retorna um date e só para o TypeScript não ficar reclamando, vou fazer um return new date. Para a gente definir outras formas de chamar essa função, a gente vai colocar aqui, a gente vai escrever ela novamente em cima dela. Então eu vou pôr um argumento aqui, a gente vai poder receber uma string. Aqui em cima eu vou definir que vai poder ser um number. E mais aqui em cima eu vou definir que a gente pode receber uma outra date. E agora, para isso aqui funcionar e a gente poder passar um desses valores aqui para o construtor do nosso date, eu tenho que falar que a gente vai receber ele aqui na base da definição da nossa função. Então, o valor aqui, ele vai poder ser um date, um number ou uma string. A gente já está utilizando aqui o conceito de type union, que a gente já aprendeu. E como o construtor aqui do nosso date pode receber ambos esses tipos de valores, a gente pode simplesmente passar ele aqui e vai funcionar. Fazendo isso, a gente pode definir uma descrição com comentários aí para cada definição diferente da função. Então, eu posso abrir aqui esse comentário e posso colocar aqui um texto qualquer. Então, eu coloquei aqui, ó, criar uma nova data a partir de outra. Esse texto vai aparecer quando a gente estiver visualizando a definição da função createDate quando o tipo do parâmetro for date. Coloquei aqui um texto para quando o tipo do parâmetro for numérico. E, por último, aqui, coloquei um outro texto para quando o tipo do parâmetro for string. Se eu chamo aqui essa função createDate, assim que eu abro o parêntese, eu já posso visualizar as definições dessa função. Então, olha que legal. A primeira definição aqui, velho, é do tipo date. E eu posso ver o texto que eu defini lá, criar uma nova data a partir de outra. Se eu aperto aqui a setinha para baixo, eu posso ver a segunda definição, velho é do tipo number, criar uma nova data usando uma data numérica. E por último aqui, estou vendo a definição onde velho é do tipo string, criar uma nova data usando uma data por extenso. Nesse caso aqui, a gente definiu diversas formas de chamar a função passando parâmetros de tipos diferentes, porém a gente está retornando apenas um tipo. Só que é possível a gente fazer um overload de funções que, dependendo do parâmetro que a gente passar, o tipo do retorno vai ser diferente. Eu criei essas três interfaces aqui bem rápido. A gente tem a interface de pessoa, que tem nome e idade. A gente tem a interface de cachorro, que tem nome e raça. E a gente tem a interface de casa aqui, que vai ter um endereço e um tamanho aqui. Pode ser qualquer coisa, né? Eu vou criar uma função chamada generate. Essa função vai gerar um objeto que pode ser de qualquer um desses tipos, né? Dessas interfaces. E aí a gente pode fazer o seguinte. Eu posso definir aqui que o tipo desse parâmetro type é uma string onde o valor dela é person. Eu preciso que vocês não se confundam. A gente não está chamando essa função nem definindo por padrão o valor dela. A gente está falando que o tipo dela é uma string person. A gente poderia colocar qualquer tipo aqui, né? Poderia pôr um tipo string bem explícito, um number, um string array, um boolean, mas eu estou definindo que o tipo é uma string com o valor person. Eu vou colocar essa chave aqui para baixo para a gente poder mexer melhor aqui nessas definições, né? Quando o nosso type aqui for uma string com o valor person,
eu quero que a função generate retorne um objeto com a interface person, né? Eu vou duplicar isso aqui, ó, Alt Shift seta para baixo. Eu quero que quando o type for uma string de valor house, a gente vai retornar um objeto com a nossa interface house. Alt Shift seta para baixo. Mais uma vez, quando o parâmetro for uma string com o valor dog, a nossa função generate deve retornar um objeto com a nossa interface dog. E vamos definir agora a definição base da função, né? Deixa eu até puxar isso aqui para cá. E nesse caso eu não preciso pôr o retorno, né? Então, a definição base aqui vai falar quais são todos os possíveis tipos do nosso parâmetro type. Então, type pode ser dog, ou house, ou person. Passando o mouse aqui por cima, a gente consegue notar exatamente isso, né? A gente tem um union type aqui e o nosso parâmetro type pode ser qualquer um deles. O TypeScript vai dar erro até que a gente faça o retorno dessa função, né? Então, a gente já pode até utilizar o TypeScript ao nosso favor. Vamos usar o switch aqui e eu passo o type aqui para dentro. E como a gente já sabe quais são os possíveis tipos desse type, que no caso são valores string, eu posso fazer um autocomplete aqui dentro desse switch. Então, se eu fizer um case aqui, o VS Code tem uma integração aqui com o TypeScript e ele vai me sugerir aqui um autocomplete, né? Então, eu posso clicar aqui, ele já autocompleta aqui para a gente com todos os casos possíveis. Então, caso nosso type aqui a gente passe person como valor, eu quero retornar um objeto que vai conter aqui a nossa interface de person, que no caso é name e age. Então, eu vou por aqui qualquer coisa, né? No caso de uma função generate, a gente teria que colocar para gerar um valor aleatório, mas eu vou pôr aqui só por motivos didáticos, né? Então, caso o type seja house, eu tenho que retornar um objeto com a nossa interface house, né? Tem address e size. Vou até copiar isso aqui, posso colar aqui dentro, e aí eu só mudo isso aqui, ó, address, vou pôr algo completamente aleatório, size, põe aí qualquer coisa, né? No caso aqui a gente separa por vírgula, não por ponto e vírgula. E por último aqui, vou retornar um objeto com a nossa interface dog. Ele vai ter nome e breed, que é a raça, né? Então, beleza. Aqui embaixo eu posso criar uma variável chamada house. Vou minimizar aqui essa função, só para a gente poder ver os overloads, né? Então, eu posso usar o generate aqui, e quando eu abrir o parêntese para poder passar o parâmetro, eu posso ver aqui todas as definições dessa função. Então, se eu passo aqui person para o nosso type, que é o primeiro parâmetro, a função vai retornar um objeto de interface person. Posso até usar o autocomplete, ó, se eu abro aqui uma string, o VS Code já me sugere aqui todas as opções que tem. Por isso que o TypeScript é bem legal aqui nesse quesito, né? Então, vou selecionar aqui person. No caso, eu pus house aqui, ó, deixa eu selecionar house. E agora, a nossa variável house vai ter aqui address e size. Se eu trocar aqui para person, agora house vai ter name e age. Se eu trocar aqui para dog, house agora vai ter name e breed. Claro, tudo isso é possível de fazer no JavaScript, né? Mas com o TypeScript a gente consegue visualizar exatamente o que a gente vai ter, dependendo aí, variando também, né, o tipo do parâmetro ou até mesmo a quantidade de parâmetros que a gente passar. Vamos para um exemplo um pouco mais prático. Eu vou criar uma interface aqui muito simples, uma interface de componente. Ela vai ter ID e label. Vou até deixar ela na mesma linha aqui para a gente poder visualizar melhor as outras interfaces que eu vou criar. Vou criar uma interface button que vai estender a interface component. Se você não pulou o vídeo sobre interfaces, você sabe que agora a nossa interface button vai ter tanto ID quanto label, quanto a propriedade que eu escrevi aqui agora, que no caso vai ser style. Vou fazer a mesma coisa aqui para uma interface select menu. A gente vai estender aqui component. E eu vou ter uma propriedade chamada options, que vai ser do tipo array de strings. Eu vou criar um enum aqui bem simples. Vai ser o input type. Ele vai poder ser aqui string, number, date, ou e-mail, ou password. E aí eu vou ter uma interface input, que vai estender aqui nosso component, né? Todos esses componentes precisam ter ID e label. E no caso do input, ele vai ter um type que vai ser do tipo input type. Eu vou criar agora uma função que vai se chamar build component. Na base da definição, eu vou pôr aqui que ela vai receber um ID, string, e um label, também string. Vamos fazer aqui a primeira definição dessa função. Eu quero que quando o terceiro argumento seja uma string, a gente vai retornar um button. Então, eu vou chamar aqui ele de style. E ele vai ser aqui uma string, né? E o retorno vai ser um objeto com a nossa interface button. Alt Shift seta para baixo vai duplicar. Quando o terceiro argumento for um array de strings, ele deve se chamar options e ele vai retornar
um objeto com a nossa interface SelectMenu. Agora, quando o terceiro parâmetro aqui que a gente passar for do tipo InputType, que é o nosso enum, eu quero que ele se chame type e ele vai retornar um objeto com a nossa interface input. E agora, na definição base da nossa função, a gente precisa falar que ele vai receber um arg, que vai ser um string, ou um string array, ou um input type. E agora, a gente vai precisar fazer verificações dentro dessa função para saber o que retornar. Então, olha como é simples. Eu vou fazer uma checagem aqui, ó. Se o tipo de, usando aqui o nosso typeof, se o tipo de arg for igual a string, o TypeScript já vai saber aqui que arg é do tipo string e a gente definiu que quando for string, né, esse terceiro parâmetro, a gente tem que retornar um button. E um button, ele tem a propriedade style. Então, a gente vai fazer aqui um return, o nosso id, label e o nosso style. E a gente passa o arg para cá. Ele já começou a reclamar agora da segunda definição, que a gente não tem um retorno para ela. Então, vamos fazer aqui agora, ó. Eu vou passar o arg aqui dentro para vocês verem uma coisa. Quando eu retornei o código aqui, antes de tudo, o arg ele podia ser um desses três. Mas como eu retornei o código quando ele teve certeza que o tipo era string, isso faz com que, se o código continuar, não é mais possível que ele seja string. Então, agora a arg vai ser apenas string array ou input type. Então, eu vou verificar, utilizando a função isArray, da classe de array, se arg é do tipo array. Se arg for do tipo array, a gente sabe que a gente precisa retornar aqui um objeto com a interface SelectMenu. Então, eu vou retornar aqui, ó, id, label e as nossas options, que é o nosso arg. Agora que o TypeScript já retornou, quando o tipo aqui foi um array de strings, só sobrou um, que é o input type. Então, aqui fora desse if, aqui embaixo, o nosso arg só pode ser do tipo input type. Então, eu vou retornar aqui um objeto onde a interface vai ser o nosso input, né? No caso, ele tem a propriedade type, que vai ser o nosso arg. Então, já está certinho aqui, ó. Nossa interface button tem style. A gente está retornando aqui, ó, style. Interface SelectMenu tem options, string array. A gente está verificando se arg é string array. Se for, a gente retorna aqui com options, né? E por último, o nosso input que tem type. Com isso, a gente pode criar aqui variáveis, né? Vou criar aqui uma variável chamada button e posso usar o build component. Então, eu passo o id aqui desse botão, passo um label e agora, dependendo do terceiro parâmetro, a gente vai ter um retorno diferente aí do objeto, né? Então, eu vou passar uma string aqui, green, e quando a gente passar uma string no terceiro parâmetro, na definição aqui da nossa função, a gente especificou que ela deve retornar um objeto da interface button. E aí, se eu passo o mouse aqui por cima dessa variável, eu posso notar que ele é button. Se eu tento acessar as propriedades aqui dessa variável, eu posso ver id, label e style. Eu vou trocar isso aqui agora para um array de strings. Então, eu vou ter aqui as opções que eu vou selecionar. Então, eu já pus aqui o meu array de strings. E agora, o retorno aqui de build component é um SelectMenu. Então, na minha variável button, eu vou ter SelectMenu. Vou trocar o nome dela aqui, ó. Vou pôr aqui mySelect e selecione o usuário. Agora sim, está bem coerente aqui a chamada da nossa função, né? A gente tem um SelectMenu aqui. E por último, se eu definir agora que o terceiro parâmetro vai ser o input type, eu posso até dar um Ctrl espaço aqui, ele vai me sugerir o que ele conseguir, né? Então, ele vai me sugerir aqui o enum input type. Eu posso puxar ele aqui e colocar qualquer tipo aqui, né? Só basta ele ser o enum. Então, agora, o retorno de build component vai ser um input. Se eu tento acessar aqui as propriedades, né, dessa variável select, eu tenho aqui o type, né, que é da interface input. E aí, eu teria que mudar aqui para ficar coerente, né? Sempre escrevendo um código coerente. Colocou o nome de uma variável, de uma coisa, coloque essa coisa na variável, né? Não outra. Então, agora está certinho aqui, né? Build component vai retornar aqui o nosso input. Antes da gente ir para o nosso último exemplo, eu preciso que vocês entendam aqui como é que funcionam esses triângulos. A gente tem o triângulo equilátero, o isósceles e o escaleno. O equilátero é um triângulo onde todos os lados dele são iguais. O isósceles é um triângulo onde um dos lados é diferente. Apenas dois são iguais. E o escaleno é onde todos os lados são diferentes, nenhum lado é igual. Com esse conceito em mente, vamos lá para o nosso código. Eu vou criar uma interface chamada triângulo. A gente vai criar aqui três lados, o lado A, o lado B e o lado C. Vamos agora criar uma interface para cada tipo de triângulo.
A interface para o tipo de triângulo equilátero, o tipo tem que ser equilátero. A interface para o tipo isósceles, o type tem que ser isósceles. E a interface para o tipo escaleno tem que ser do tipo escaleno. Vamos criar aqui um union type, unindo todos esses tipos em um type chamado triangles, no plural. Não pode confundir aqui com a nossa interface triangle, né? Nosso triângulo. Então, vamos unir aqui equilátero ou isósceles ou escaleno. E vamos agora criar a nossa função triângulo. Agora, a gente vai mudar o retorno da função conforme a quantidade de parâmetros que a gente passar para ela. Vocês notam que todos os lados aqui recebem um tipo numérico, né? Que seria a quantidade em centímetros aí do tamanho aí de cada lado, né? Basicamente. Então, eu vou criar o primeiro overload aqui da nossa função, que vai retornar um triângulo equilátero. O nosso triângulo equilátero é quando todos os lados são iguais. Então, vamos supor que eu queira criar um triângulo onde todos os lados são 10 centímetros. Isso significa que eu só vou precisar passar um parâmetro. Então, eu vou criar aqui sides e vai receber number. Então, com apenas um parâmetro, eu posso definir todos os lados desse triângulo. Eu vou duplicar isso aqui e a segunda definição, eu vou retornar aqui um triângulo isósceles. Voltando no nosso exemplo mais uma vez, o triângulo isósceles agora é um onde apenas dois lados são iguais e um é diferente. Isso significa que na nossa função eu vou querer receber aí o primeiro lado aqui, que vai ser o único que é diferente, e depois um outro valor que vai ser para os dois lados que são iguais. Então, eu vou receber aqui o lado A e, como segundo parâmetro, eu vou receber o lado B e C, que também é number. E agora, por último, a gente vai retornar aqui o escaleno. E seguindo nosso exemplo aqui, todos os lados são diferentes. Então, aqui poderia ser 5, aqui 10 e aqui 8, né? Praticamente isso. Então, todos os lados sendo diferentes, eu tenho aqui o lado A, o lado B e um terceiro parâmetro, que é o lado C. E agora, na definição base da nossa função, para a gente poder esperar esses parâmetros ou não, a gente teria que fazer assim, ó. A gente tem o primeiro, que ele é obrigatório, number, e a gente vai ter aqui um segundo, que é opcional. Então, a gente usa aqui a nossa interrogação para definir que o parâmetro é opcional e passa aqui um number. Por que ele tem que ser opcional? Porque na primeira definição dessa função, a gente não tem um segundo parâmetro. Então, na definição base, a gente tem que falar que ele é opcional. E como em uma dessas definições a gente tem aqui até 3 parâmetros, a gente precisa definir aqui todos eles no finalzinho, aqui na base da nossa função, né? Então, eu vou ter um parâmetro C aqui, que ele é opcional também, e ele vai ser do tipo number. Então, dessa forma, a gente pode fazer as verificações aqui dentro da função e fazer o retorno correto aí de um objeto passando o type aí de cada um deles, né? Então, isso faz a gente relembrar um pouco da nossa aula de estruturas condicionais do curso completo de JavaScript, onde a gente fez também um exercício parecido com triângulos, né? Mas no caso aqui, a gente está fazendo algo um pouquinho diferente. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro, eu vou verificar se existe B e C. Se existir B e C, isso significa que a gente passou todos os parâmetros. E quando a gente passou aqui 3 parâmetros, a gente definiu que o retorno tem que ser um triângulo escaleno. Então, eu vou fazer aqui um return com o nosso objeto, vai ter o type, e eu vou passar aqui o type scalene. E aí, a gente vai ter aqui o lado A, que vai receber A, o lado B, que vai receber B, e o lado C, que vai receber C, que é aqui o nome que eu dei para os parâmetros na definição base aí da nossa função, né? Certo? Vou minimizar esse if. Eu vou fazer o seguinte agora, ó. Se existir B e, ao mesmo tempo, não existir C, isso significa que a gente passou só 2 parâmetros, apenas o A e o B, que é essa definição aqui, a segunda, onde ela só tem 2 parâmetros. Então, a gente vai precisar retornar um triângulo isósceles. Então, eu ponho aqui o type, ó, isósceles. E agora, o lado A vai receber A, e o lado B vai receber B, e o lado C vai receber B também, porque pelo menos 2 lados desse triângulo são iguais. E, por fim, só restou agora o nosso triângulo equilátero, que é quando todos os lados são iguais. Então, eu faço um retorno aqui, nosso type vai ser equilátero, e aí, como a gente recebe apenas um parâmetro, que é o A, então eu vou fazer aqui, ó, lado A, recebe A,
lado B também recebe A e lado C também recebe A, porque todos os lados são iguais. Dessa forma, a gente tem aqui uma função, a nossa função de triângulo. E a gente consegue ver aqui todos os overloads dessa função, todas as definições, todas as formas que a gente pode chamar ela. Quando eu passar apenas um parâmetro, ele vai se chamar sides e ele vai retornar um triângulo equilátero, onde todos os lados são iguais. Setinha para baixo, eu consigo ver a segunda definição. Eu posso passar dois parâmetros. O primeiro vai ser o lado A e o segundo vai ser o lado B e C ao mesmo tempo. E aí a gente vai retornar aqui um triângulo isósceles, né? Onde dois lados são iguais e um é diferente. E como última definição da função, o triângulo escaleno, né? Onde eu recebo o lado A, B e C. Ambos são diferentes. E aí a nossa função triângulo vai retornar aqui um objeto escaleno. Então, ó, vou passar aqui um valor qualquer para esse triângulo e passar o mouse por cima da variável. Eu noto aqui que o tipo dela é equilátero. Se eu passo mais um argumento aqui, agora o tipo dela é isósceles. E eu posso passar um último aqui e agora o tipo vai mudar para escaleno. Então, é basicamente assim que o overload funciona. A gente já viu aqui diversas formas de fazer ele, né? A gente pode fazer a definição da função com vários tipos diferentes. A gente pode fazer o retorno da função mudar conforme o tipo. A gente pode fazer o retorno da função mudar conforme a quantidade de parâmetros. Mas eu vou mostrar que é possível fazer esse overload também em construtores de classe. Porém, em construtores de classe, a gente não pode mudar o retorno do construtor, né? Porque o construtor ele serve para construir uma instância da classe, né? Então, ele sempre vai retornar aqui uma instância da nossa classe que a gente está fazendo, né? Eu vou pôr aqui essas propriedades e vou criar os nossos construtores aqui, né? Eu vou querer só dois. A primeira definição aqui vai receber name e nickname. E a segunda definição vai receber name e vida, que é a nossa saúde, né? Que vai ser do tipo number. E aí a gente faz aqui a definição base desse construtor, né? Recebe name por padrão. E o arg, que vai ser string ou number, que é um desses dois tipos que a gente definiu aqui. E agora sim a gente pode abrir o corpo aqui para definir esse constructor. Em ambos os construtores a gente recebe name. Vamos fazer um this.name receber esse name. E vamos fazer uma checagem aqui, ó. Se o tipo do nosso arg for string, isso significa que a gente passou um nickname. E aí eu vou fazer o this nickname receber o nosso arg. E o this health vai receber 20 por padrão. Agora eu vou pôr um else aqui, né, para simplificar. Se o tipo aqui não for string do nosso arg, né? Se o tipo do arg não for string, ele obviamente vai ser number. Então, eu vou pôr esse number no health. E aí ele funciona perfeitamente aqui, né? E aí o this nickname, eu quero que por padrão receba o name que a gente passou, né? Então, dessa forma, quando a gente fazer um new player aqui, a gente tem um overload aqui do nosso constructor. Tem duas formas da gente chamar ele. Eu posso chamar ele passando um name e um nickname, ou eu posso chamar ele aqui passando um name e um total de vida inicial que eu quero. Então, eu criei duas variáveis aqui de instâncias dessa classe. Eu tenho aqui Rinco, onde eu criei usando aqui o overload, que define que o construtor vai receber name e nickname. Então, primeiro eu passei aqui o nome do meu jogador, depois eu passei o nickname dele. E aqui na nossa variável Juliano, eu passei o name, o nome do nosso jogador, e depois uma vida inicial aqui para ele, né? Que no caso é 8. Mas vocês notam aqui que ambos recebem player, né? Classes aqui a gente não consegue mudar o retorno do construtor, né? Até porque construtores não têm retorno, né? Os construtores servem para construir uma instância da nossa classe. Mas já fica aí anotado, né, que a gente consegue mudar a forma que a gente inicia a nossa classe, a nossa instância da nossa classe, usando aí overloads, né? A gente consegue visualizar formas diferentes de utilizar esse construtor. Só para não deixar de fora, eu peguei aqui novamente o meu exemplo aqui dos triângulos para mostrar que eles funcionam também em métodos de classes, né? Não é só em funções. Então, a gente tem a nossa classe Triângulo Builder e eu tenho aqui um método estático que vai chamar build, né? E a gente definiu aqui diversas formas diferentes de chamar esse método. E ele funciona da mesma forma lá que a gente fez para a nossa função triângulo, né? Então, eu vou minimizar aqui e usando o método estático, você já sabe, não preciso instanciar a classe. Tem aqui, ó, nosso método build e eu posso apertar a setinha para baixo aqui e ver as diferentes formas de chamar essa função e os diferentes retornos de cada uma delas. Isso funciona tanto em métodos estáticos quanto em métodos
da instância, né? Então eu posso pôr aqui um build, e aí nesse caso eu teria que fazer um new triângulo builder, né? E aí eu ponho ele aqui, e aí eu posso utilizar o método build da instância dessa classe, né? Funciona da mesma forma aí. Bom, eu tinha dito que a gente ainda ia ver coisas muito legais sobre as funções e as classes, e o overload é um exemplo disso. Eu particularmente acho muito legal criar overloads aí de classes. Nas minhas libs públicas aí que eu tenho no NPM, eu uso bastante os overloads. Inclusive, eles facilitam no desenvolvimento aí dos nossos códigos, né? Dependendo dos parâmetros que a gente passar, a tipagem do retorno dessa função vai ser completamente diferente. E isso, nas libs nichadas que eu tenho, né, são muito úteis. Com o overload, a gente consegue visualizar as diversas formas de chamar uma função ou método, né? E ver também qual é o retorno, dependendo do tipo e da quantidade de parâmetros que a gente passar. Um dos principais motivos para usar o overload, com certeza, é o reuso. Isso evita que a gente crie outras funções com nome diferentes, né? Que vai fazer a mesma coisa quando a gente poderia simplesmente utilizar o overload, né? Então isso aí já é mais uma forma de resumir o nosso código, fazer com que a gente possa reutilizar a mesma função de diversas formas. O nosso código ele também vai ficar mais legível. Quando a gente usa o mesmo nome para uma função ou método que faz coisas diferentes, mas ao mesmo tempo semelhantes, né? Dependendo dos parâmetros, a gente tem um código bem mais limpo e organizado. E é assim que o overload do TypeScript funciona.